Olá, alunos, eu sou o professor Manacias e hoje nós vamos trabalhar uma aula de geometria. O nosso assunto em geometria é posições relativas de duas retas em um plano. Antes disso, nós passarmos para as posições relativas, vamos primeiro fazer a definição de reta. É imaginada sem espessura, quer dizer que qualquer risco que você fizer, não importa a grossura, é uma reta. Não tem começo e nem fim, é ilimitada nos dois sentidos. Então observe que a reta ela não tem ponto nem de um lado nem do outro. Então, se não tem ponto, ela é infinita tanto para um lado como é infinita para o outro. E é representada por letras minúsculas do nosso alfabeto, como por exemplo, essa é a reta R e essa é a reta S, certo? As retas podem ser de três tipos: paralelas, concorrentes ou secantes e coincidentes, certo? Agora vamos falar especificamente de cada uma delas. Retas paralelas são retas lado a lado, contidas em um plano, não possuem pontos em comum, não se tocam. Então aqui, ó, nós temos aqui o plano alfa, que no caso o alfa é uma letra grega do alfabeto grego, né, a letra minúscula do alfabeto grego. E dentro desse plano alfa nós temos duas retas que não se tocam e estão lado a lado na mesma posição, que são a reta S e a reta R. Então essas duas retas, dessa forma, elas são retas paralelas, certo? Retas concorrentes ou secantes são retas que se cruzam em um único ponto comum, visível ou imaginário. Então aqui eu coloquei dois planos, plano beta e plano gama, certo? São as letras do alfabeto grego. Nesse primeiro plano beta, nós temos aqui duas retas, T e G, observe que são letras minúsculas, são letras retas, que se cruzam no ponto A. Toda vez que duas retas se cruzam, cria um ponto, então assim o ponto é representado por uma letra maiúscula. Então nós temos as duas retas que se cruzam, T e G, e criam um ponto A. Então se elas se cruzam, elas são retas concorrentes ou secantes. E nós temos aqui o plano gama. No plano gama, nós temos duas retas que, observe que na sequência elas ficam pontilhadas, quer dizer que elas ainda não se tocaram, mas vão se tocar em um determinado ponto F, a reta H e a reta M, que são representadas por letras minúsculas. Elas não se tocaram ainda, mas vão se tocar em algum ponto, e esse ponto vai ser F. Se elas ainda vão se tocar, e no caso aqui visível ou imaginário nesse ponto, nós temos retas concorrentes ou secantes, tá certo? Se tocando ou ainda que vão se tocar. Retas coincidentes são retas que coincidem ou ocupam o mesmo lugar no espaço com dois sentidos diferentes. Então aqui agora nós temos o plano delta. Delta é outra letra grega, certo? Minúscula, letra minúscula do alfabeto grego. Observe que aqui nós só temos uma única reta, mas nós temos duas letras minúsculas para essa reta. É como se, por exemplo, fosse uma estrada. Um carro vai desse lado e o outro vem desse lado. Entendeu? Para os dois, cada um está indo num sentido diferente. Por exemplo, o carro de X, ele está indo para a direita. O carro de Y está vindo para a esquerda. Então, elas são coincidentes por causa disso, que é uma única reta que tem o valor de duas, ou representa dois sentidos ou duas situações, tá certo? Muito bem, gente, agora nós vamos passar para a nossa atividade. A nossa atividade ela tem 7 questões, mas são todas bem fáceis, né? Aqui, ó, primeira questão: como é chamada uma figura imaginada sem espessura, sem começo nem fim, ilimitada nos dois sentidos? Tá fácil, tá lá no texto eu expliquei. Segunda questão: qual o tipo de letra representa as retas, né? As retas são representadas por um tipo específico de letra. Você vai lá e dizer qual é o tipo. Terceira questão: quais são os 3 tipos de retas de acordo com suas posições em um plano? Então, existem 3 tipos de retas, e aí você vai especificar qual é cada tipo, né? Quais são esses 3 tipos. Quarta questão: como são chamadas as letras lado a lado
contidas em um plano com mesmas posições e sentidos, mas não se tocam. Então você vai procurar na aula quais são as duas retas que obedecem a esse critério, que estão lado a lado, contidas em um plano e possuem sentidos diferentes, mas não se tocam, tá certo? Ou possuem o mesmo sentido. Quinta questão. Como são chamadas as retas que se cruzam em um único ponto visível ou imaginado? Então você vai lá na aula, vai procurar quais são as retas que obedecem essas características. Tem que se cruzar em um único ponto, visível ou imaginado. Sexta questão. Como são chamadas as retas que coincidem, ocupam o mesmo lugar no espaço, mas com sentidos ou direções diferentes? Então você vai lá, vai procurar qual é o tipo de reta que obedece a essas características. Ela coincide num único local, no mesmo lugar no espaço, mas quando você vai analisar, uma vai para um lado, a outra vem para o outro lado, mas no mesmo lugar. Sétima questão. Agora aqui, ó, analisa a imagem e responda. Então aqui, ó, nós temos essa imagem aqui e vocês vão analisá-la para poder diferenciar quem são as retas, né? Mas pelas cores já dá para você saber qual é a resposta. Aqui, ó, letra A. Quais são as duas retas paralelas? No meio dessas aqui, ó, pelas cores dá para perceber. Letra B. Quais são as duas retas concorrentes ou secantes? É só você lembrar, você olha para as retas pela qual você sabe, é só lembrar da definição. Letra C. Quais são as duas retas coincidentes? Também está muito fácil, mas você já sabe qual é a definição e vai perceber a presença dela lá no meio dessa figura, tá certo?